Aqui, agora sim. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao dia 27 de abril, última segunda-feira deste mês, que é o quarto, então a gente termina um trimestre. Ah, não, a terça parte, né? Do, do, do ano de 2026. E claro, a gente starta a semana aqui com conteúdo, com provocações, para que todos nós possamos ser cada dia melhores. Hoje o conteúdo é com a Karina, então eu inicio a jornada aqui fazendo os alinhamentos da nossa comunidade. E o Café com Líder, então, desejando que todos vocês sejam bem-vindos, pede, claro, que vocês tenham aí com vocês papel e caneta na mão, porque esse encontro vai ter desafios, tomada de decisões e a previsão de término é 7h47. Ele nasce para reunir pessoas que desejam evoluir, pessoas comprometidas que atuam já na liderança ou estejam em posição de influência. Isso quer dizer que são futuros líderes ou atuam mesmo sem cargo na liderança de pessoas, de grupos, que buscam aí sempre estar em evolução e buscar resultados sustentáveis. Mais do que conteúdo, a gente quer, claro, promover uma comunidade em evolução, estarmos aqui em crescimento. Os 7 princípios, aquilo que a gente tem como norte nesse movimento é liderar com intenção, é fazer hoje, dentro dessa aula, já um plano, se ainda não tiver feito, né, que esse possa ser potencializado, mas que seja com intenção essa jornada da semana. Que as pessoas são o centro da liderança, só há influência, só há liderança se houver esse olhar para as pessoas, porque o líder ele transforma a vida de quem passa. Né, pelo seu guarda-chuva, que essas pessoas saiam melhores. Então, olhar é para essas pessoas. Crescimento é uma responsabilidade do líder, ele não pode parar. E dito isso, já sugerimos a você nesse momento, compartilhe que você está nessa sala, nesse ambiente de crescimento. Faça em algum momento aqui, em alguma frase ou agora mesmo, para não esquecer, uma foto, uma imagem, um print. Comunique às pessoas que estão abaixo do seu guarda-chuva que você escolheu nesse horário estar estudando. Ambientes moldam líderes, estejam em ambientes que vão te puxar para o teu resultado, que vão te impulsionar, porque ambientes transformam. Nós somos, né, aí dentro do nosso comportamento, a soma das situações que nos acontecem, só que os ambientes nós podemos estar escolhendo, né? Muitos deles precisam ser de maneira profissional, né, intencional para que a gente possa evoluir. Compartilhar fortalece a comunidade. Karina provocou até vocês no grupo lá, né? Convidem outros líderes, compartilhem, porque se vocês têm líderes próximos de vocês, pares, e se eles evoluírem, vocês também, olha o que acontece. A gente vai numa crescente. Então, compartilhem, tragam mais pessoas aqui a participar conosco nesse movimento. Sempre com respeito, sempre com disciplina. Aquilo que vocês vão colocar agora no papel precisa ser verdadeiro. E precisa tocar o coração de vocês. Às vezes toca até o nosso estômago, né? Porque vem uma porrada, às vezes, que a gente sente lá no estômago. E usem da disciplina, criem estratégias para vocês que vocês vão honrar, o que vocês vão decidir, seja no calendário, seja na agenda, seja no tarefas no celular, seja no alarme do celular, seja compartilhando com alguém que vai te cobrar. Agora, sejam disciplinados nas decisões que vocês tomarão. Pequenas evoluções geram grandes resultados, então, claro, hoje aqui a gente vai provocar vocês a tomarem decisões para evoluir. E com isso, a fala está com a dona Karina. Muito bom dia, sejam bem-vindos. Obrigada a quem fez convite, a quem chegou pela primeira vez aqui, quem vai assistir gravado, porque a maioria está assistindo gravado e a gente consegue ver, tá? Que a galera está assistindo gravado, se está compartilhando, a gente consegue fazer essa gestão. Então, por favor, se o conteúdo fez sentido para você, compartilhe também o conteúdo, chame, faça um convite para que cada vez mais a nossa comunidade se fortaleça, né?
Dito isso, já vou para o conteúdo de hoje. Só quero dizer aqui, bem-vinda, Kátia, a Monstra, Rose. Tem um usuário aqui do Zoom que está sem o nome. Se puder colocar, daí a gente fala seu nome aqui. Angélica, Silvia, o Leandro. Então, sejam todos bem-vindos, tá? Ainda há tempo, então mandem o convite para mais alguém, o link aqui do grupo. A Kátia chega, a Karina também chegando, a mulher com o nome mais lindo aqui desse grupo. Chega... Eu tenho que falar, né? Então, sejam todos bem-vindos. Hoje, o nosso tema é sobre alta performance. É a Ângela. Obrigada, Ângela. Sempre aqui conosco, né? Ela tá assídua na comunidade. Eu estou fazendo a chamada aqui para ver quem vem no ao vivo. E a Ângela está sempre por aqui, nem que seja levando a gente no celular, mas ela sempre está. Obrigada, tá? Muito bem, então vamos lá. A gente vai falar por quê? Como Grace trouxe, estamos fechando abril. 4 meses se passaram já de 2026. Só que, muitas vezes, a gente termina um mês e já começa outro sem parar e sem refletir. Tá, o que foi? O que deu certo? O que deu errado? O que eu vou fazer diferente no próximo mês? Então, eu estava analisando, né? Eu falei, o que a gente vai... O que eu vou trazer de conteúdo para a galera? E aí eu pensei, o que eu preciso fazer enquanto líder? O que eu preciso fazer enquanto treinadora? O que eu preciso fazer enquanto empresária? E aí pensei, não, eu tenho que fazer uma análise do mês de abril, né? Olhar números, olhar meu desempenho, olhar o que deu certo, o que não deu, o que eu fiz e o que eu não fiz, e planejar o mês de maio para que eu tenha maior clareza, direção e maiores resultados. E por essa provocação interna, eu decidi trazer esse conteúdo aqui para a gente refletir juntos, tá? Então, quem puder, é essencial que você tenha papel e caneta na mão, porque a gente vai passar a fazer o conteúdo juntos aqui, e essa análise que a gente vai fazer, você precisa ir tomando nota para materializar isso e tomar as suas decisões, tá? Então, o que eu trouxe? O conteúdo está baseado no pentagrama da alta performance do Joel J. Então, na mentoria que a gente fez com ele, um dos cursos, ele trouxe esse pentagrama. Faltou um mês, um acento. E aí eu trouxe esse pentagrama para a gente analisar juntos, tá? Porque ele traz clareza também. Então, tudo que eu trouxe aqui de provocação vai estar baseado nesse pentagrama, tá? Alguns pontos a gente vai aprofundar um pouco mais por conta do tempo, e outros a gente vai passar de forma mais superficial, tá bom? Muito bem. E o que for fazendo sentido, vocês vão colocando aqui no chat também para a gente ter essa interação, combinado? Bora lá, então. Primeira provocação, e daí eu quero que vocês já comecem a colocar aqui no chat. Em uma única palavra, como você descreve o mês de abril? Ainda faltam alguns dias para terminar, né? 3 dias, isso. Faltam 3 dias ainda. Baseado nisso, como você descreve os 27 dias até aqui que se passaram? O que foi o abril para você? Coloque aqui no chat. Coloquem aqui. O que foi o abril para vocês? Ó, aprendizado. Boa, Leandro. Daí, assim, não precisa colocar aqui, mas quero que você escreva aí no seu caderno, tá, Leandro? Quais aprendizados? Tá? Aprofunda essa resposta aí para ti, porque eu disse uma única palavra para trazer para o chat. Essa é a provocação. Agora você aprofunda aí no seu caderno, tá? Para sua análise.
Qual foi o maior aprendizado? Né? Aprofunda aí para ti. Karina trouxe muitas viradas de chave, ok? Então, mentalidade, né? Virada de chave que significa que a gente está indo para um outro nível de mentalidade. A Angélica trouxe desafios, muito bom. Daí, ó, para quem escreveu aqui a única palavra, como eu pedi, no caderno de vocês, vocês aprofundem. Quais foram esses desafios? Hein, Angélica? Qual foi o maior desafio que tu passou? E como tu passou? Né? Porque é isso que a gente precisa entender. Passamos por desafios, a Silvia trouxe, evolutivo e motivador. Tá? Aí também, mesma coisa, tá? A gente usa essa palavra como a raiz, né, de definição do mês, e no nosso caderno a gente vai aprofundar isso, para a gente ter mais clareza, tá? Mas ela é uma palavra-chave. Ok, o abril foi isso. Eu já vou mentalizar. O que eu quero para maio? Se o meu abril foi assim, foi, né? Tá no passado. E agora eu já vou visualizar e mentalizar. O que eu quero para maio? Já escrevam aí no caderno de vocês, porque nem tem esse slide aqui. Qual será a palavra de maio? Qual vai ser sua palavra em maio? E aí você vai pôr bem grande no seu caderno, lá em cima da folha. Essa vai ser a minha palavra. É isso que eu quero para maio. E depois, no decorrer do que a gente for fazendo aqui das atividades, porque hoje tem muita atividade, o que a gente vai fazer? A gente vai aprofundar essa palavra. Então, eu vou trazer aqui, dentro dos exercícios de hoje, das provocações, a gente vai pegar essa palavra que você colocou, e aí as suas ações estarão linkadas, conectadas com essa palavra, porque é o que você quer, o que você deseja e o que você vai executar em maio. Nada além disso. Ai, Karina, mas não, esse é o plano. Hoje a gente vai planejar maio. Olha só dessa ideia de que a gente está na última semana de abril e que a gente já está planejando maio antes de terminar abril, a mentalidade já muda. Não vou ser refém do mês. Entende? Eu já estou começando com plano. Não é de qualquer jeito. Olha a diferença que a gente começa o mês. Olha a diferença que a gente começa a semana quando eu estou numa sala, organizando minhas ideias, aprendendo, me conectando. Como é que eu começo a semana? Com bem mais energia, né? Assim eu acredito. Então, é nessa pegada que a gente vai, tá? Combinado? Estão prontos? Coloquem aí um emoji de qualquer coisa. Estamos combinados? Chinelada do amor, sentada do amor, o que vocês quiserem aí, coloquem. Mas eu quero que vocês interajam comigo, para eu não me sentir sozinha aqui, né, Grê? Senão a gente fica falando com as fotinhas aqui ou com as letrinhas da comunidade. Ó, É, ótimo. Obrigada, Leandro. Aí eu sei que vocês estão comigo. Vocês não estão dormindo aí com o celular ligado, o computador ligado. Muito bem. Então, palavra check. O pentagrama, que é a fonte que a gente trouxe aqui do Joel, o que ele traz? Ele traz pontos importantes que estão conectados, que vai ajudar a gente a ter foco, disciplina, produtividade, diminuir a questão do nosso estresse. Só que a gente vai ter que olhar todos os pontos. Não é um só. E muitas vezes esse é o nosso maior erro. A gente olhar para um único ponto e ir nele. Mas e os outros que estão conectados? Eu preciso olhar para eles também, tá? Então, aqui no pentagrama, ele começa pelo talento, que é quando a gente entende qual é a nossa zona de talento. O que a gente faz muito bem. Sabe, aquelas atividades que a gente tem prazer em fazer, a gente gosta daquilo.
aquilo, ao invés de cansar, aquilo traz energia. Essa é a zona de talento. Né? É aquilo que a gente faz muito bem. Então, a gente começa por aí para performar. O que é performar? É desempenhar. Né? É quando eu ultrapasso um empenho habitual. Eu vou além. Isso é quando eu estou performando em alta. É quando, dentro dessa zona de talento que eu descobri, eu consigo aprimorar no decorrer das minhas atividades. Porque se eu estou fazendo, estou analisando, estou fazendo melhor, o talento ele só potencializa. E aí que eu faço uma construção de maestria. Que é isso? Me torno mestre naquilo que eu faço. Porque eu não só faço e repito, como eu faço, repito, melhoro. Entende? Aí eu entro numa área de maestria. Assim acontece na nossa graduação, não é? A gente faz o ensino médio, daí a gente faz uma graduação mais específica. Né? Fiz uma graduação mais específica. Ok. Dentro dessa educação específica que eu fiz na graduação, eu escolho fazer uma especialização. Ou seja, defini uma área de estudos e aí eu fui me especializando. Né? Para me tornar mestre, eu preciso fazer um mestrado, mas não só na questão do conhecimento em si, tá? Mas do quanto eu aplico na prática esse conhecimento é o que me traz a maestria. Não é, ok, fiz lá um curso, fiz uma graduação, mas tô lá com meu certificado, tô lá com meu diploma. E aí? Diploma não paga os boletos, tá? O que paga os boletos, o que faz a gente performar, o que faz a gente evoluir é o conhecimento colocado em prática, né? E aí a gente vai aqui para a área que está conectada, que é da competitividade. Quando eu construo essa maestria, eu me torno o quê? Competitivo dentro daquela área que eu escolhi, certo? Por quê? Porque eu estou focado ali. Eu estou sendo melhor naquela área. Eu domino aquele assunto. Entende? Então ali eu vou ser competitivo, porque eu estou trabalhando dentro da minha zona de talento, mas não estou parado. Estou no processo de evolução. Quando eu faço isso, eu consigo desenvolver foco, e aí eu venho para o pilar presença. Porque eu estou focado naquilo que é a minha atividade principal. E aí eu consigo melhorar. Quando a gente faz de tudo o tempo todo, não tem foco. Eu estou desfocada. Qualquer coisa me distrai. E essa sensação, né? Esse momento de presença eu sei qual é essa minha zona de talento. Eu sou boa nisso. Eu construí uma maestria fazendo isso, porque eu faço muitas vezes. E não só isso, eu vou melhorando a cada vez que eu faço. Entro numa área ali, numa zona de competitividade dentro daquilo que eu faço, né? E depois, focada nisso, eu desenvolvo a presença. Dentro dessa área, eu estou centrada. Eu estou alinhada. Isso é presença. Estou alinhada com o meu talento. Estou alinhada com quem eu sou. Estou alinhada com as minhas qualidades, estou alinhada com os meus defeitos. O que isso quer dizer? Eu sei onde eu preciso melhorar. Tá claro. Isso é presença. É você estar centrada. É você ter clareza. Né? É você saber ir, mas saber voltar. Opa, pera lá, isso aqui tá saindo fora. Vamos voltar. Né? É ter essa consciência. Quando eu entro nesse estado de presença, eu consigo aumentar minha produtividade. Porque uma pessoa presente é uma pessoa saudável. Por quê, Karina? Ela tem consciência. Ela está consciente das coisas.
Ela não está zumbizando, entendeu? Ela não está indo com a manada. Ela está presente, ela consegue observar. Ela consegue se observar. E isso traz mentalmente uma sanidade fora do comum, tá? E a gente precisa exercitar mais isso. Não é só o corpo, né? É para além da atividade física a questão da saúde aqui. E que, com certeza, aumenta a produtividade, né? Nós temos números que provam isso, né? Então, a gente precisa conectar isso, porque o próximo pilar ali dos 5 desse pentagrama da alta performance é a performance emocional. Porque quando eu faço tudo isso, eu diminuo o meu estresse. Veja bem, é diminuir o estresse, não é eliminar. A gente não vai conseguir eliminar o estresse da nossa vida, tá? Se alguém está pregando isso para vocês, está vendendo isso para vocês, essa mágica de eliminar o estresse da nossa vida, cai fora, tá? Não existe isso. Existe diminuir. Por quê? Porque são picos que a gente vai vivendo, certo? Não vai ter empresa, não vai ter instituição, não vai ter médico que vai conseguir eliminar o estresse. Isso faz parte do ser humano, entende? Só que, claro, que nós temos estratégias para fazer com que esse estresse ele diminua, né? E aí eu consigo performar também de forma emocional, o que faz o meu resultado acelerar e aumentar. Por quê? Porque aí eu tomo decisões mais conscientes e mais assertivas. Eu consigo lidar com o meu emocional. O que é isso, Karina? Lidar com o meu emocional? É quando as situações de estresse acontecerem, os conflitos acontecerem, porque eles vão acontecer diariamente na nossa vida, é eu não pirar. Eu saber que isso, ok, faz parte. Como é que eu resolvo? Não é? Como é que eu resolvo? E isso faz com que a gente também entenda que faz parte da vida. E tem coisa que é necessária para que a gente evolua, né? Para que a gente desenvolva. Muito bem. Explicado o pentagrama, agora a gente vai para ação, tá? Aqui foi só um, porque é baseado nisso que tudo que a gente vai definir para maio tem que ter a ver ali com nossa zona de talento, com quanto a gente está sendo competitivo, com a nossa presença, foco, para a gente não se distrair com atividade que não nos levam a lugar nenhum, tá? Ou que se leva vai dar um passo muito curtinho, quando a gente pode dar um maior, claro, dentro de uma realidade, tá? Cuidando da nossa saúde, das nossas emoções, para acelerar os nossos resultados, ok? Muito bem, agora a gente, papel e caneta na mão, porque nós já vamos para a atividade. Muito bem. Primeiro, começando, a gente precisa alinhar, analisar o que foi maio, o que foi abril. Então, aqui a gente vai fazer uma retrospectiva de abril, tá? Vocês vão dar uma nota por pilar. Então, a gente tem ali de 1 a 5 estrelas. E você vai fazer uma autoanálise e você vai fazer também uma análise da performance do seu time em cada uma dessas dimensões aqui, tá? Então, quem tem time vai analisar o time. Ah, Karina, não tenho time. Se analise, tá? Eu tenho time. Vai analisar você e o seu time, tá bom? Aí vocês vão ter 2 trabalhos aí para fazer. Analisar vocês e o time de vocês, tá bom? Combinado? Muito bem. Então vamos lá. Dentro do talento, do seu talento,
né, da atividade que você faz hoje, você acelerou o resultado? Então, você vai marcar. Ah, Karina, acelerei com o pé no freio. Tem disso, né? Às vezes a gente acelera com o pé no freio por vários motivos, né? Por vários medos, talvez. Por vários desafios que surgiram. Vocês falaram que surgiram desafios ali. Por várias atividades que vocês poderiam ter delegado e vocês não delegaram? Ok, então coloquem ali. Se é uma estrela, é porque não acelerou tanto assim, estava com o pé no freio, tá? 5 estrelas, Karina, ó, dei o meu melhor, negócio aconteceu, o resultado final apareceu. 5 estrelinhas, tá? Competitividade, você construiu maestria, o que tu fez dentro do mês de abril para melhorar aquilo que você já faz muito bem? Pode ser um livro que tu leu, pode ser um curso que tu fez, pode ser os 4 cafés com liderança que você veio, as atividades que você fez e que você colocou em prática. Isso aqui é construção de maestria, tá? Processo de melhoria contínua. Então, coloque ali, de 1 a 5 estrelas, o quanto tu fez dentro de abril. Presença. Desenvolveu foco. Como é que foi seu momento de presença? Se distraiu muito no caminho, no mês de abril? Como que foi? Coloque aí, de 1 a 5. Saúde. Aumentou produtividade? Teve bem? Quantas vezes tomou remédio? Quantas vezes teve dor? Quantas vezes teve insônia? Porque isso tudo prejudica a produtividade, cognição, etc e tal. Coloquem aí, de 1 a 5. E a última aqui, performance emocional. Diminuir o estresse, e aí a gente vai, dentro da performance emocional, olhar para o estresse, porque é um, né, dos quesitos ali que mais prejudicam a nossa produtividade, nosso resultado. De 1 a 5 lá, quanto que foi, tá? Feito essa autoanálise, quem fez e tem o time, tudo bem, Leandro. Vai lá, leva a filhona lá. Quem fez o seu e tem time, coloca assim, eu, e do ladinho pode passar, né, um traço e coloca time, tá? E faz a análise do time. O quanto você contribuiu para acelerar o resultado do time. O quanto vocês trabalharam a questão da competitividade, de desenvolver os talentos, tá? Quem fez o seu e tem time, faz do time do ladinho ali. Ah, uma coisa importante, eu vou falar porque a gente vai acelerar aqui. No final da aula, quem postar qualquer coisa aqui dessa aula de hoje, nos stories lá no Instagram, falar sobre o café e marcar um instituto, eu vou mandar um PDF com essa ferramenta aqui, tá? Eu vou olhar lá. Quem postou, marcou a gente, eu vou. Ah, pode ser. Ah, Karina, assisti gravado, mas postei depois. Tá valendo, tá? Eu fiz o PDF dessa ferramenta aqui que a gente está fazendo ao vivo. E aí eu mando bem certinho para vocês e vocês vão conseguir fazer ali na mão. Inclusive, quem tem time pode até replicar. Daí vocês contextualizam, claro, né? Pode até replicar para o time, tá? Mas a gente precisa fazer esse movimento para divulgar o nosso café. E chegar a mais pessoas, claro, esse é o objetivo, né? Muito bem, vamos para o próximo, tá? O que aconteceu em abril? E esse aqui vai ficar aí de tarefa, ó. E claro, daí quem postar a gente lá vai ter a ferramenta para fazer na ferramenta mesmo, né? E repassar para o time. Ó, maiores conquistas do time. Imagina você fazendo essa atividade aqui com seu time, minha gente.
Olha só, o time fazer essa análise. Quais foram as nossas maiores conquistas de abril? E outra, muito importante, quais foram os maiores gargalos? O que travou? O que impediu da gente crescer e ter melhores resultados? Eu preciso analisar, porque isso não pode acontecer em maio. Já aconteceu em abril. Não. Quando eu olho para isso, eu desenvolvo estratégias para que isso não se repita, porque senão vai acontecer de novo em maio e a gente vai cair. E o time vai voltar a fazer porque não olhou para isso, porque a gente não analisou, porque a gente não planejou, porque a gente não melhorou. Aí a gente só repete o ciclo. Entende? Outra parte importante aqui, que a gente precisa olhar em abril. Qual foi o pilar mais fraco? E o que causou isso? Ó, tá aí, aqui tem um exemplo, né? Pode ser, vamos supor que daqui do pentagrama, o meu pilar mais fraco é presença. Por quê? Porque eu fiquei apagando incêndio o mês inteiro, sem tempo para o que realmente importava, me distraí facilmente. A meta era uma e eu fiquei olhando outras coisas, não foquei na meta. Ou repetir o que eu fiz em fevereiro, o que eu fiz em março, o que eu fiz em janeiro. Eu só repeti. Eu não tive resultado, mas repeti. Ok, vai ter resultado? Não, porque você repetiu, né? Então vamos lá. Eu preciso identificar isso, por quê? Para não acontecer em maio. E como que eu vou fazer isso? No próximo slide a gente vai saber como a gente vai fazer isso. A gente vai olhar para isso, né? Isso é importante, tá? Não dá para melhorar se eu não analisar. E aí, analisando isso, planejo meu maio. E aqui tá o nosso desafio, tá? Maiores projetos do time, quem tem time, quem não tem time, da sua empresa, da sua empresa, do seu projeto, da sua atividade enquanto líder, tá? Quais são aí, coloque de 3 a 5 projetos, aqui pode ser objetivos, mais relevantes para maio. Não coloquem mais que isso. Por quê? Porque não vai ter foco. Quem vai fazer todas as outras coisas menos o que de fato traz resultado. Então, listem ali. Minha sugestão, foca em 3, tá? Foca em 3 e aí dá o seu melhor nisso, mas não espera final do mês para ver o que deu de errado. Não, a gente vai olhar antes, tá? Maiores eventos, o que é isso? Os marcos, entregas, datas importantes, revisão do que foi planejado, reunião com cliente, não sei, coloquem aí. O que vai virar a chave no mês de maio? Ai, Karina, posso colocar uma coisa que eu já fiz? Só se você acrescentar melhoria. Aí tá valendo. Se for fazer do mesmo jeito que não deu resultado, tira da sua lista. Tira da sua lista, tá? Não faz sentido. Não, não é são. Gente, não é são. A gente continuar repetindo ações que não dão resultado, que não tá dando resultado. Vocês entendem? Tá, vocês conseguem? Vocês estão me acompanhando? É lógico isso. Parece lógico, mas a gente cai. A gente cai. Me coloco dentro desse grupo, tá? Me coloco aí. 3 coisas que precisam acontecer em maio. Não são opcionais. Acho que eu vou fazer. Não. 3 coisas que vão acontecer. Eu nem coloco ali precisam, tá? Vou até riscar aquilo ali. 3 coisas que vão acontecer porque você vai fazer, tá? Ai, mas e se. Não, você vai fazer um compromisso de fazer. Pronto, né? E os e se a gente vai resolvendo no meio do caminho. Já coloca aí o que pode acontecer de travar que a gente já vai resolver, tá?
Ó, a Karina compartilhou aqui, trouxe. Obrigada, Karina. Não teremos resultados diferentes com as mesmas ações. Trazer consciência para o dia a dia é essencial. Boa, é isso. A gente precisa mudar, fazer outras coisas, ver o que eu preciso fazer diferente, né? E ir para ação. Porque tem gente que fala assim, não, tem que ser proativo. Calma lá, calma lá. Tem que executar, executar. Calma lá. Não é de qualquer jeito, não é qualquer coisa. Eu vou ser proativo fazendo coisa que não dá resultado, gente. Pra quê? Me diga. Se eu já entendi que não dá resultado, pra que eu vou ser proativo nisso? Não faz sentido. Tem que ir para outra coisa, entende? Tem que ser proativo de buscar outras soluções. Principais prazos. Então, coloca data até semana que vem. É isso que eu vou fazer. Objetivo 1, até semana que vem. Até na próxima segunda eu vou trazer resultado e vou compartilhar aqui no grupo. Na segunda semana, o que eu vou fazer? Coloque aí. É o objetivo 2. Na terceira semana, objetivo 3. E na quarta, vou trazer um a mais. Entende? Vou trazer um a mais. Planejamento de maio. Isso que vocês vão fazer, tá? E aí a gente vai para o próximo. Eu tenho 3 minutos para acabar. Meu compromisso público. E esse é com gente que faz, né? Uma ação para os próximos 7 dias. Até o nosso próximo encontro da comunidade, que vai ser o nosso primeiro do mês de maio. Olha só como vocês já vão estar adiantados. Vai ser o primeiro dia útil de maio, dia 4. Mas vocês já vão ter entregue alguma coisa do mês de maio. E, entende, gente? Que a gente já vai começar o mês antecipando o objetivo de maio. É assim que vai funcionar, tá? E a gente já entra o mês com uma sensação de vitória, porque a gente já fez, a gente já plantou antes. Entende? Que isso a gente não fez. Já é uma ação a mais que você não fez em abril. Tá? Não tinha feito até aqui, né? Então, meu compromisso público. Vocês vão escrever isso publicamente. Ai, meu Deus. Sim, vocês vão escrever no grupo. A gente vai abrir o grupo da comunidade e vocês vão escrever lá. Quem assistir gravado, escreve lá também, tá? Nos próximos 7 dias eu vou. E aí, específico, o que, quando, como que eu vou medir? Se você tem time, para que meu time, aí vocês vão colocar lá o resultado que você espera, tá? Ou o impacto que você quer gerar. Qual é o objetivo dessa ação, tá? Ou você pode pôr para minha empresa, quem tem empresa, para que minha empresa alcance tal resultado, para que minha família alcance tal resultado. Não sei. Ah, que ação muito difícil? Não, gente, porque são 7 dias. Tem que ser coisa que dê para fazer em 7 dias e que tenha aí um feriado no meio da semana, né? Que seja coisa que dá para fazer. Por quê? Porque a gente quer que vocês comecem o mês já com essa sensação de realização. Porque isso vai potencializar as próximas ações que você vai colocar lá no planejamento. Combinado? Qualquer dúvida vocês podem mandar lá no grupo também, tá? O grupo é para isso. A gente tá aberto, Gre? A gente vai abrir o grupo para vocês colocarem um compromisso lá, tá? Muito bem. E quem compartilhar alguma coisa aqui do café, lembra que daí eu já vou mandar o PDF da ferramenta completa para vocês terem, inclusive replicar com o time, tá? Então, assim, ó, gente, mamão com açúcar, né? Estamos alinhados.
Conto com vocês para execução. Contem conosco também, né, de apoio. E no próximo, vou deixar uma tarefa para a Gre também. E a gente é assim, né? Porque o próximo conteúdo é com a Gre. Então, eu já vou deixar a tarefa para a Gre também. No primeiro slide, antes dela começar o tema, que eu não sei o que ela vai trazer na próxima segunda, antes de começar, ela vai dar check nesse planejamento aqui de maio, tá? Para entender nessa uma semana, nesse compromisso que vocês fizeram, o que deu boa, quem cumpriu, quem está começando o mês e a semana, que vai ser dia 4, já com essa sensação de check, feito, porque eu me comprometi em fazer, né? Porque eu sou F e o A lá no final. Fantástica, fantástica. A igreja pensou outra coisa. Oh, meu Deus, quinta série. Combinado, turma. Combinado. Contamos com vocês. Agradeço. Essa era a minha provocação de hoje, dessa semana, desse final de mês. Espero que faça a diferença na vida de vocês, do time de vocês, no resultado de vocês. E que seja aí uma semana incrível para todos nós. Muito obrigada pelo tempo de vida de vocês aqui conosco e também de quem assistiu gravado depois, né? Comentem, tá? Lá no grupo. Porque para nós também é importante ter esse retorno, esse feedback, mesmo quem assiste depois gravado. Porque aí a gente sabe se está fazendo sentido para a gente poder continuar. Isso nutre a gente, tá? Obrigada, Monstra. Para ti também. Vai lá e arrasa. Karina Eger já garantiu a ferramenta. Já vou mandar para ela agora. Já tá lá nos stories, ela já colocou lá. Então, muito obrigada, Ká, pela provocação, pelo conteúdo. Já tomei algumas decisões aqui, espero que vocês também por aí, porque é assim que precisa ser, né? A gente precisa, ó, brincamos, né? Que tem que doer, em algum lugar tem que doer. Para a gente evoluir, né? A dor da transformação, a gente sempre usou, né? O tema da borboleta. No casulo, ela só voa forte se o romper for dela, né? Se alguém for lá e abrir o casulo, ela vai voltar a rastejar. Então, esse esforço tem que ser nosso. Muito boa semana a vocês. Eu estou assistindo aqui um nascer do sol lindíssimo na minha montanha. Espero que vocês aí vibrem numa energia importante nessa semana, agindo, evoluindo. Contem conosco nessa jornada e até muito breve. Tchau. Obrigada, Cá. Tchau, turma.